Bem no coração do Brasilzão, em um canto esquecido onde a modernidade ainda não deu as caras, se escondem antigos cemitérios. Esses lugares, muitas vezes ignorados, são testemunhas silenciosas de um passado que poucos se lembram. Abandonados pelo tempo, guardam segredos que parecem ecoar em silêncio. Cada pedra, cada túmulo, conta uma história que o vento leva, mas que nunca se perde completamente. Paredes caindo aos pedaços, como guardiãs de almas esquecidas. Essas estruturas, embora em ruínas, ainda mantêm a dignidade de quem ali descansa. Lápides rachadas, tomadas pelo musgo, sussurrando histórias de vidas que já se foram. O musgo, que cresce lentamente, parece abraçar essas memórias, protegendo-as do esquecimento total. Nomes apagados pelo tempo, quase impossíveis de decifrar. Cada letra desbotada é um lembrete da passagem inexorável do tempo e da fragilidade da memória humana. O silêncio reina absoluto, só quebrado pelo vento que assobia entre os ciprestes, como se contasse segredos. Esse vento, que parece ter vida própria, carrega consigo as vozes do passado. Uma tristeza paira no ar, pesada e úmida. É como se o próprio ambiente estivesse de luto, sentindo a ausência daqueles que já se foram. Parece que até o tempo anda mais devagar nesses lugares esquecidos. A vegetação cresce sem pressa, cobrindo tudo com um manto verde, como se quisesse esconder as marcas do passado. O mato alto e seco esconde túmulos esquecidos, como se a própria natureza quisesse protegê-los. Cada folha, cada galho, parece ter um propósito, uma missão de guardar esses segredos. Flores murchas e velas derretidas denunciam visitas raras. Esses pequenos sinais de devoção, embora escassos, mostram que ainda há quem se lembre, quem sinta saudade, quem ainda se lembra dos nomes gravados na pedra fria. Esses nomes, agora quase invisíveis, foram um dia pronunciados com amor e carinho. A história se mistura com a vegetação, criando um cenário de arrepiar. Cada planta, cada flor, parece contar uma parte dessa história, uma história que nunca será completamente esquecida. Histórias e lendas correm de boca em boca nos vilarejos perto desses cemitérios. Os moradores mais antigos juram que já viram vultos fantasmagóricos nas noites escuras. Sombras sem forma, que somem num piscar de olhos. Um frio repentino que arrepia até a alma nas noites mais quentes. Dizem que o cemitério antigo é morada de almas inquietas, presas entre este mundo e o outro. À noite, o vento parece ganhar voz, transformando sussurros em murmúrios sinistros. Seriam gemidos de dor? Ou lamentos de arrependimento? Ninguém tem coragem de descobrir. O medo, passado de pai para filho, mantém os curiosos bem longe. Dona Carmen, uma senhorinha que mora pertinho do cemitério, conta com a certeza de quem já viu de tudo, que uma figura fantasmagórica cruzou seu caminho. Ela descreve a experiência com detalhes vívidos, como se tivesse acontecido ontem. Dona Carmen, com seus olhos cheios de histórias, diz que a figura parecia flutuar, sem tocar o chão, e que seus movimentos eram lentos e graciosos, como se estivesse dançando no ar. Era noite de tempestade, a chuva caindo forte e os relâmpagos iluminando o cemitério em clarões. O vento uivava entre as árvores, criando um cenário ainda mais assustador. Cada trovão parecia ecoar entre as lápides, aumentando a sensação de que algo sobrenatural estava prestes a acontecer. A escuridão era quase total, exceto pelos breves momentos em que os relâmpagos rasgavam o céu. De repente, entre as lápides, uma luz forte, brilhante. Era uma luz que não parecia natural, quase como se tivesse vida própria. Ela pulsava e mudava de intensidade, iluminando as lápides de uma maneira que Dona Carmen nunca tinha visto antes. A luz parecia chamar a atenção, como se quisesse ser notada.
uma mulher vestida de branco, flutuando sobre os túmulos. Sua roupa parecia antiga, de outra época, e seu rosto estava parcialmente coberto por um véu. Ela se movia lentamente, quase como se estivesse em um transe. Dona Carmen sentiu um arrepio percorrer sua espinha ao ver a figura etérea. Dona Carmen, paralisada pelo medo, só conseguia assistir à cena. Ela queria correr, mas suas pernas não obedeciam. O medo a mantinha enraizada no lugar, incapaz de desviar o olhar da aparição. Cada segundo parecia uma eternidade enquanto ela observava a mulher flutuante. A aparição sumiu tão rápido quanto apareceu, deixando para trás um cheiro de lírios no ar. O perfume era tão forte que parecia envolver todo o cemitério. Dona Carmen ficou ali, ainda em choque, tentando entender o que tinha acabado de presenciar. Ela sabia que ninguém acreditaria nela, mas o cheiro de lírios era a prova de que não tinha sido um sonho. Outros moradores também juram ter ouvido vozes chamando seus nomes. Sussurros vindos do nada. Eles descrevem as vozes como suaves, quase como um sussurro ao vento, mas inconfundíveis. Alguns dizem que as vozes parecem familiares, como se fossem de entes queridos que já partiram. Um frio de gelar os ossos quando se aproximam do cemitério. É uma sensação que muitos descrevem como sobrenatural, um frio que parece vir de dentro, como se algo estivesse drenando o calor de seus corpos. Mesmo nos dias mais quentes, o cemitério mantém essa aura gelada. Seriam apenas histórias da imaginação? Ou será que existe algo a mais nesses relatos? As pessoas continuam a debater, tentando encontrar uma explicação racional para o que muitos acreditam ser o inexplicável. As histórias de Dona Carmen e dos outros moradores continuam a intrigar e assustar, deixando todos a se perguntar sobre os mistérios do além. É difícil saber o que é verdade nessas histórias. Seriam apenas lendas, aumentadas a cada novo contador? Ou será que existe um fundo de verdade por trás dos relatos? A falta de provas só aumenta o mistério. A imaginação trabalha, preenchendo as lacunas com medo e superstição. Tem gente que acredita que esses cemitérios antigos são pontos de energia, portais para outras dimensões, onde a linha entre os mundos fica tênue. Essas energias, dizem, explicariam as coisas estranhas que acontecem por lá. Mas sem uma investigação de verdade, tudo não passa de especulação. Nas noites de lua cheia, o cemitério fica ainda mais sinistro. A luz da lua cheia transforma o ambiente, criando uma atmosfera de mistério e medo. A luz prateada da lua desenha sombras compridas e disformes, brincando com a gente e criando ilusões de ótica. As sombras parecem ganhar vida própria, movendo-se de maneira inquietante. É nessas noites que as aparições são mais frequentes. Figuras fantasmagóricas surgem entre os túmulos, como se estivessem presas entre este mundo e o próximo. Dizem que as almas inquietas ficam mais fortes sob o poder da lua. A energia sobrenatural parece intensificar-se, tornando o cemitério um lugar de encontros inexplicáveis. Um grupo de jovens, cheios de bravata, resolveu desafiar o medo e passar uma noite no cemitério. Eles estavam determinados a provar que as histórias de fantasmas não passavam de lendas urbanas. Queriam provar que as histórias não passavam de lenda. Riam e faziam piadas, convencidos de que nada de sobrenatural aconteceria. Coitados, mal sabiam eles a fria que estavam entrando. Quando a noite avançou, começaram a ouvir barulhos estranhos e ver sombras se movendo. Barulhos sinistros, sussurros e um frio de gelar a espinha os fizeram correr de medo. O cemitério, antes motivo de risos, tornou-se um pesadelo vivo. Nunca mais pisaram no cemitério. A experiência os marcou para sempre, e as histórias de aparições sob a lua cheia continuaram a assombrar suas memórias. A lenda mais famosa do cemitério é a da Dama de Branco. Uma jovem noiva, abandonada no altar,
que tirou a própria vida naquele lugar. Dizem que ela aparece nas noites de lua cheia, vagando entre os túmulos em busca do amor perdido. Seu vestido branco, agora envelhecido pelo tempo, esvoaça ao vento. Quem já viu, jura sentir um aperto no peito, uma tristeza profunda e um vazio imenso. Dizem que ela não quer fazer mal a ninguém, apenas busca consolo para sua sina de sofrimento eterno. Bem no fundo do cemitério, quase engolido pelo mato, existe um túmulo sem nome. Ninguém sabe quem está enterrado ali, nem porque o túmulo nunca recebeu uma identificação. Uns dizem que é a morada de um pecador, amaldiçoado a vagar eternamente. O túmulo sem nome é um mistério que ninguém consegue desvendar. Alguns moradores desviam o caminho, com medo de despertar a fúria do espírito que reside ali. Outros, movidos pela curiosidade, tentam desvendar o enigma. É fácil se deixar levar pelo medo e pela superstição. Nossa cabeça busca explicações para o que não entendemos, e a imaginação, muitas vezes, preenche as lacunas. Mas será que existe uma explicação lógica para os mistérios do cemitério? Correntes de ar frio, barulhos do ambiente distorcidos pela acústica do lugar. Nossa mente, quando tomada pelo medo, pode interpretar essas coisas como algo sobrenatural. Mesmo com todas as explicações lógicas, os mistérios dos cemitérios antigos continuam a fascinar e amedrontar. O desconhecido exerce um poder sobre nós, despertando a curiosidade e o medo. As histórias e lendas, passadas de geração em geração, mantêm viva a chama do mistério. E você, teria coragem de visitar um desses cemitérios antigos? De sentir o peso do tempo e da história? De desafiar o medo do desconhecido?